vamos falar Novela? dele. Novela? Não, tem que falar. Eu vim de verde pra falar dele, pô. Semblante tá mudando, eu o time, olha lá, ó. Eu vim de verde justamente pra falar dele. Breno Galante, o que a gente pode dizer do... Semblante mudou, olha o sorriso. Não, Acha que tem Tá novidade. feliz o Breno, O gente. Breno. Põe Ó, a carinha do olha Breno. só. A Tem alegria uma dele. música romântica aí, ô Fabrício, que você possa tocar aí no nosso fundo musical, porque hoje a gente colocou Endless Love lá na rádio, tocando, pro Breno falar a respeito da saída do Hulk. Olha aí, Breno. Agora, nesse momento, agora, Numa na sexta-feira. Band, nos Donos da Bola, nesta sexta-feira, o Breno, com todo o seu amor que ele tem no coração, com todo o seu charme, elegância e sinceridade, nesse momento, ele abre o seu coração para o Hulk, que pode sim ficar no Atlético. Breno Pois Galante. Que novela, hein? Uma novela cheia de nuances, cheia de E essa música aí capítulos. embalou várias novelas. Caramba, impressionante. Você dorme achando que o Hulk não Fabrício vai é muito ficar, bom. você acorda achando que não vai ficar, você vai almoçar, de repente o Hulk vai ficar. Enfim, ainda a gente fica nessa dúvida. Semblante porque... de ontem era de velório, hoje é de porque festa, ontem, olha aí. Até então, ontem, Uma felicidade o que de eu olhar, tinha menino. conversando com as pessoas é que realmente o Hulk não ficaria, que acho que era só um acordo entre os clubes. Aí agora você começa a conversar com um, com o outro. Por exemplo, o Atlético tem uma posição. O Hulk é jogador do Atlético, tem contrato até o final do ano. Então ele fica. Inclusive Aí, do tá lado- treinando, né, Breno? Tem que registrar Tá isso. treinando. Não deixou de treinar. Não, tudo normal. Aí você vê aí, tá pipocando vários prints aí da advogada do Hulk, respondendo a vários amigos da imprensa. Nossa. E ela está colocando que o Hulk vai ficar. Né? Que ele tem que vai ser com print prosseguir, mesmo, que ele hein? tem contrato com o Atlético e vai prosseguir. Então, as duas partes hoje falam num prosseguimento. Mas, do outro lado, ontem, né, o presidente do Fluminense disse que eles vão tentar e vão continuar tentando, que eles têm esperança de levar o Hulk. Enfim, vamos aguardar. Eu acho que ainda não tem aquele derradeiro. O final ainda não foi decretado para mim. Eu acho que ainda tem cenas. Eu acho que, sabe quando vai ser decretado? Sim. Quando o Hulk vier a público Isso. e falar assim, eu vou ficar. Não é através de um print, não é através do Instagram, é o Hulk mesmo, através da palavra Breno, dele, ele aparecer direcionado falando, né, Breno? para o torcedor, ele falar, torcedor do Atlético, eu vou ficar. Aí na hora que o Hulk falar isso, ou quando ele colocar Breno, a camisa do Atlético e jogar... Breno, você concorda comigo que o Hulk é o maior jogador da história do Atlético? Tá, para com isso. Ah, sim. Não, peraí, Thiago. Concordo. Você concorda Para comigo? com isso. concordo. Então, não é, ponto. não é. Ele é muito grande pra se limitar a uma postagem de Instagram, cara. Uma postagem que soma em 24 Por que ele horas. não chama uma coletiva na cidade Sim. do Galo, na Exato, Arena MRV, exato. e fala, gente, eu Pra vou sair ficar. ou pra Porque eu ficar. acho que ainda não está Esse é o definido. tamanho Porque do eu acho Hulk. que ainda não está Não, definido. quando definir, né, Quando Breno? definir, eu acho que tanto se ele for sair ou se ele for ficar, ele tem que chamar uma coletiva. Tem que chamar uma coletiva e falar, gente, até vou para ficar. explicar para o torcedor, por exemplo, eu vou ficar. Mas e aquele torcedor que não entendeu e não gostou dessa situação de que pediu rescisão, não pediu? Esse torcedor quer uma satisfação. Ele quer uma resposta, ele E, merece. e outra coisa, você está ficando por obrigação ou Óbvio porque que é por realmente obrigação, né, irmão? você quer e você ele vai deixou jogar? isso claro, que é por cara. obrigação. É isso, Ele deixa mas tem claro que ouvir nos dele. 16 Ô, Breno, da casa- Breno. Não, mas foi ele. Nos 16 itens que ele coloca no Instagram dele, ele deixa claro que ele Eu tá não vi ficando como por obrigação, obrigação. não, Thiago. Thiago. Não, Eu não vi. Eu vejo o Hulk sendo Eu vi ele profissional. esclarecendo. Eu vi ele esclarecendo, mas eu não vi ele dizendo, estou ficando por Não, obrigação. peraí. Mas Peraí. Tá nítido ali, Pedrão. Pode ir, A partir do momento que ele chega lá, diz assim, a proposta do Atlético me soa como uma proposta comercial. Sim. Não era uma proposta interessante pra mim. E aí ele deixa isso claro e fala que tem outras propostas que eram vantajosas, que o Atlético autorizou a ele, Hulk, procurar outros clubes ou fechar com outros clubes. A partir de que ele fala tudo isso, pra mim fica nítido que ele só... Aí vem o mas, que é o item 13, que é, mas eu vou cumprir meu contrato. Mas eu vou cumprir meu contrato. E Você assim, vê então isso como ele, tipo, só estou ficando porque eu tenho Porque não tem contrato. jeito. Porque não tem como. jeito. Porque se Eu não tivesse vejo como assim. uma Não vão decisão me liberar. amigável... Eu vejo ele ficando por ser profissional. Eu vejo ele ficando por ser então, profissional. Mas Só pelo profissionalismo. só pelo profissionalismo? Não é, ele não tá ficando o que ele quer. Ele não quer tá aí.
Ele não queria estar aí. O item 14 e o 15... Aí que é o ponto. Eu quero ver ele dessa coletiva pra Pedro, me o dizer. item 14 e o item 15, ele fala do amor que ele sente pelo Atlético. Fala. Mas antes, ele foi só por base do profissionalismo. Isso. Ele fala, as outras propostas, existiram outras propostas? Sim. Eu queria rescindir meu contrato? Não. E vai falando... sinceramente, de verdade. Mas isso aqui... Não só tem detalhe. o menor queria que ele clima, falasse. não tem o menor clima pro Hulk ficar. Mas com quem? Com quem? Uai, o Brax falou que não queria aposentá-lo. Ele vai e coloca assim, quiseram me aposentar. Ele desmentiu o Brax. Ele chegou... Então não tem clima, ele é o sim, diretor. Ele é o mas- diretor executivo do clube. Mas se ele tá desmentindo... E ele desrespeitou o Jorge Sampaoli numa entrevista ao Breno Galante. Então, ele chega, ele não tem clima com o diretor de futebol do clube, porque ele, Hulk, criou isso. Ele não tem clima com o Jorge Sampaoli, porque ele, Hulk, criou isso. Então, cara, o problema aí da falta de clima é dele. O Hulk criou um clima muito ruim e muito hostil, ruim, um ambiente concordo. péssimo para a permanência dele. E é uma responsabilidade dele. Mas, ô Thiago, Hulk. se ele acerta que vai ficar todo esse contexto, chama a coletiva, esclarece essas situações. Pede desculpas, né? Se precisar pedir desculpas, pede desculpas e fala, olha, tive problema, sei lá, esclarece mesmo. Se porventura teve problema com alguém, fala, tive problema com fulano, tá resolvido, pronto e acabou. Só uma gente. pergunta aqui. Mas clima pra ele ficar tem. Pra Já mim que nós tem. estamos destrinchando isso que ele falou, quando ele fala que o Atlético autorizou ele a conversar com outros clubes, isso não demonstra que o Atlético estava aberto a ele sair do clube, não? O Atlético também não queria que ele ficasse, gente. Então o Sampaoli não queria que ele ficasse. Então é a gente isso. sabe disso. O Atlético vai dizer... tem os dois lados, né? Eu Tem os dois lados. entendo a fala do Brax e trato como protocolar. O Brax chega numa entrevista coletiva e diz, não, a gente não quer que o Hulk saia. Beleza, normal que o Brax diga isso. Mas pra mim é protocolar. Por que é protocolar? Porque o São Paulo deixou nítido que o Hulk não seria utilizado. Porque eu por ele. entendo que se você Cara, tem um jogador não tem que problema. tem contrato, que Problema. te interessa, se o jogador fala, eu posso ouvir proposta disso? Não pode. Você Cara, é meu mas jogador, você Breno, negociar, mas blá, blá, blá. qual é o Se problema do abre Atlético não espaço. querer ficar com o Hulk? Não estou falando que é problema. parece Eu que é estou um falando é o seguinte, crime não querer ficar que com nós o estamos Hulk. colocando aqui cada passo, nós estamos colocando aqui a visão de cada interpretação de cada coisa que ele falou. Então, na interpretação que a gente tem que passar para o público em casa o Hulk entendeu que o Atlético também não queria ele. Né? Deu a entender, sim. Deu a entender. E algumas Isso atitudes vai entender dele podem mesmo. ser voltadas por conta disso Ô, também. Breno, até pra dar um embasamento pra essa discussão, falei aqui agora, ó, com a doutora Marisa Lígia, que é a advogada do Hulk, e perguntei pra ela o seguinte, falei, ó, sobre um tweet que ela fez agora, né, dizendo que o Hulk segue com a cabeça dos campeonatos que estão pra começar, que já encerrou negociações, ela disse isso na conta dela no Twitter, ponto. E aí eu mandei esse tweet pra ela e perguntei mais uma vez, registrando, perguntei, doutora, isso significa que o Hulk fica no Atlético? Ela disse, sim, ele já declarou isso. Palavras dela. Tá, e é esse tweet que você tá falando? Isso. Eu mandei pra ela e perguntei, o Hulk fica no Atlético? Ela disse, O que é o sim. mentira que ela tá Então, respondendo aqui? Só falando explica que o contexto. teve uma informação hoje mais cedo dizendo que o Atlético teria oferecido um contrato maior ao Hulk até dezembro de 2027 com uma valorização salarial. E aí ela disse que não procede essa informação, qual a palavra mentira, e esse restante aí, que é, já encerramos as negociações e o jogador segue com a cabeça para os campeonatos que já estão para começar. Não temos conhecimento de nenhum segmento entre os clubes. Qual é a dificuldade de entender isso? Tá, é só uma observação, que eu sou chato pra caramba, né? Isso é unânime, né? Não é chatice. É porque você não convive todo dia. Não, mas a gente gosta de gente chata. O meu filho fala que eu sou chato e ele me ama muito. Segue com a cabeça para os campeonatos que já estão para começar. Pode ser o campeonato carioca também que ela está citando. Não, aí você não tá... É chatice aí você não tá minha, sendo né? chato, você tá sendo maldoso. Aí você tá sendo maldoso. Peraí. Maldoso. Tiago, desculpa. Não. Pode. Para os campeonatos que estão para começar. Aliás, não chama brasileiro. Não, mas ela falando em cima. é o campeonato Encerrando brasileiro. as negociações, já vai ficar... O Campeonato Mineiro começa domingo. Aliás, Eltinho, pro bem do Atlético, o Hulk deveria disputar o Carioca esse ano. Pro bem do Atlético, cara, chega, né? Assim, a história foi bonita. Ô, Thiago, você sabe o que é o mais legal disso tudo? Sabe o que é o mais legal disso tudo?
que agora você está mais do que à vontade. Você sempre foi contra o Hulk aqui no programa. Sempre foi contra, sempre. E hoje, agora, você está mais do que à vontade para pedir a saída dele, porque você já vem pedindo na hora. E você está surfando na hora. Você está aproveitando esse momento para surfar na hora. E eu respeito. Porque tem gente que quer que ele fique e tem gente que quer que ele saia. O Thiago sempre foi do lado de querer que ele saia. Sempre foi. Você sempre foi contra o Hulk. Defender o Hulk você sempre não. Meu caro, não é essa a questão. Eu defendo o Hulk porque eu acho que ele tem potencial para entregar ao Atlético. Ele já teve potencial. Eu acho que ainda tem. Eu acho que ele não é um ex-jogador. Você está aposentando ele. Não, nunca disse Você está igual a Se eu estou dizendo que ele pode ir para o Fluminense, é porque eu não estou aposentando. Pois é, então lá ele poderia jogar, e por que ele não pode jogar aqui? Cara, porque para mim, no Atlético, a história não tem como seguir mais. Mas por que ele não tem capacidade de jogar aqui? Eu acho que ele tem capacidade de jogar aqui. Duas vezes. Ele tem capacidade de jogar aqui? Ele desrespeitou o treinador. Porque eu defendo que ele tem capacidade de jogar aqui. De futebol. Então, cara, eu defendo, não é porque ele é um ídolo, não. É porque ele além de ser um ídolo, eu acho que ele pode jogar. Eu acho que ele pode render. Eu acho que se o Atlético montar um time competitivo, eu falo o seguinte, Pedro, se o Atlético montar um time competitivo, o Hulk, ele é a cereja do bolo. É a minha visão. Eu acho que o Atlético montando um time competitivo, o Hulk é o cara diferenciado. Hoje o Atlético, eu acho que ele é diferenciado. Por que não foi, muito então? diferenciado. Porque eu acho que o Atlético não tinha um time completo esse ano. Vou voltar a dizer, se o Atlético montar um time competitivo, eu acho. O Atlético montou um time nesse ano que não tinha um volante, um primeiro volante. O Atlético continua na lateral direita. E a culpa é do Hulk. Então eu vou voltar a dizer. O Atlético perde pro Lanús e a culpa é da diretoria. Se o Atlético montar um time competitivo, eu acho que o Hulk seria um grande diferencial para esse time. Eu acho que seria. Mas precisa de ter um primeiro volante de pegada para melhorar, inclusive, a resguardar melhor a zaga do Atlético. Então, eu acho que o Hulk não acabou pro futebol. Diferente do que o Thiago Fernandes vem aqui e prega todos os dias. Eu não prego nenhuma das vezes que o Hulk acabou pro futebol. Tanto é que eu acho que ele tem que ir pro Fluminense. Eu só acho que a história dele no Atlético se encerrou. Mas se ele pode jogar lá, por que ele não pode jogar aqui? Cara, porque ele desrespeitou o diretor executivo de futebol do Fluminense. Mas você fala isso antes de ter ele desrespeitou o técnico do Atlético do Fluminense. Ele desrespeitou o técnico do Atlético. Você vem com esse discurso. Ele foi numa entrevista pra você e falou mal. E falou mal do São Paulo. Mas antes da entrevista que ele deu, você já pregava isso aqui. Pregava que ele tinha que sair. Então, aí você tá falando que agora por causa do desrespeito acabou. Tá, se não tiver desrespeito, o ponto pra mim é a história do Hulk no Atlético, pra mim, se encerrou. É isso. Não sou eu que decido isso. Vou dar uma defendida no Thiago. Isso é rápido. Não defende não. Não vai conseguir. É porque você falou assim, se ele não tivesse desrespeitado, você teria pedido ele para sair, não. O Thiago, o embasamento sempre dele, pediu. Antes era, o Hulk não tem rendido por tudo que ele é no Atlético. Quando o Hulk rendeu, o Thiago elogiou aqui também. Não, ele pediu desculpa uma vez, então, não, mas, por causa de um mas jogo. Ele elogiou. Aí logo na semana seguinte ele elogiou. Aí depois, Breno, e cabe normalmente a qualquer comentarista, então responde a minha pergunta. Do momento que o Hulk, ele viu o Hulk desrespeitando o Sampaoli, ele pode pegar eu sei, então, Elton, eu vou voltar a te perguntar, já que você virou advogado agora do Thiago. Não, eu sou advogado. Então aqui, me responda pelo Thiago. Porque antes do Hulk ter um problema de desrespeito, pediu para ele sair. Aí eu tô falando o seguinte. Não pedi. Sabe o que se ele não tiver desrespeitado hoje, você pediria ele para sair. Se ele não tiver desrespeitado, como você acha? Hoje você pediria ele para sair. Para mim são 3 pontos aqui que são importantes, pilares. Ele, num jogo decisivo, para mim ele pipocou, que é contra o Lanús. Só ele. Ele pipocou. Só ele. É que assim, ele é o cara que mais recebe, ele é a estrela da companhia, se cobra mais dele. Ou você espera do Biel a mesma coisa que você espera do Hulk, você espera do Biel, é isso? Porque se for, cara, a sua visão é completamente... Mas eu espero do Dudu, eu espero do Scarpa, eu espero do Arana, eu espero do Hulk mais do que todos esses caras. Entendi. E ele pipocou. O Scarpa não, bateu o pênalti e acertou. Enfim, voltando. Agora, além de ter, pra mim, pipocado uma decisão, ele desrespeitou o treinador e ele desrespeitou o diretor executivo de futebol do Atlético. Ele desrespeitou 2 caras que estão acima dele no organograma do Atlético. Por mais que ele seja ídolo, por mais que ele seja um gigante, ele desrespeita esses caras. E pra mim, pelo menos na minha cabeça, na minha ótica, essa história tem que se encerrar. É assim, desrespeitou, acabou. Não. Não pode ter uma segunda chance. Então, vou pensar. Eu não acho que desrespeitou. Mas você pensa aí. Mais ou menos. Não vai a parte eu tenho que segurar um pouquinho essa turma aqui, porque o Everton tem mais um recado para você.